fundos imobiliários nas últimas semanas subiram bastante, né. E aí eu quero entender com vocês o porquê que eles subiram, né, e se ainda existe oportunidade aí no mercado de fundos imobiliários, Bom, depois dessa alta, que foi uma alta forte, né. sim, acredito que a alta foi por conta daqueles fatores que a gente comentou aqui, uma perspectiva de mudança política, questões do exterior também, muitos investidores, tiraram seus recursos dos Estados Unidos, pelo menos temporariamente, e alocaram em outros lugares, na perspectiva de uma queda da Selic, que vai começar a acontecer em algum momento, então o mercado financeiro já se antecipa a isso, e tudo isso contribuiu para essa alta dos fundos imobiliários. Só que, se a gente olhar para muitos dos fundos imobiliários, ainda estão descontados. Se a gente olhar lá o P sobre VP, que é uma das métricas mais importantes para a gente avaliar se a cota está sendo negociada pelo valor justo, acima ou abaixo do valor justo, a gente vai ver que a grande maioria ainda está descontada. Então, quer dizer, existe ainda uma boa oportunidade de se investir. Por exemplo, XPML11, a última vez que eu vi, ele estava com peso PVP em 0,9, 0,92. Risque, né, o Sim, tá HSPL. mais descontado ainda. Muitos de fundos de papel também a gente encontra por P sobre VP abaixo de 1. Então, ó, subiu muito? Subiu, né, porque estava muito descontado, né, extremamente descontado, como o Ricardo comentou já. Mas a gente ainda tem uma boa margem de oportunidade. A gente pode, de repente, daqui a 2 anos, estar num podcast aqui falando: "Nossa, agora olha só, os fundos imobiliários estão com o P sobre VP aí em 1,2, 1,3", né, e aí a gente vai olhar para trás e falar: "Poxa, poderia ter Mas investido e aí lá". as pessoas querem comprar. Exato. Tá 1.2, 1.3, cara, é incrível. Quando estava tudo muito barato, a gente falava no meu canal, a Carol no dela, enfim. E quando eu estava falando que estava tudo muito barato, cara, teve amigo meu que chegou pra mim e falou assim: "Pô, tá vendo aí o KNR11, caiu 20%". Eu falo: "Cara, agradece a Deus, porque você tá podendo comprar o ativo mais barato e podendo aumentar os seus dividendos", porque as pessoas esquecem disso. O fundo imobiliário em si, ele não paga pelo total que você tem investido, ele paga pelo número de cotas. Então, se a cota caiu, tá mais barata, você pode aumentar o teu aluguel. Porra, puta de um cenário legal que a gente passou agora, cara. Eu queria ter mais dinheiro pra ter comprado mais. Sem dúvida. Eu falo que, no momento que a gente vive hoje, os fundos imobiliários subiram bastante, mas ainda estão baratos. E aí eu gosto sempre de separar, né, quando a gente fala de fundo imobiliário, separar um pouco dos papéis dos tijolos, né, porque eu tenho brincado que eu acho que tinha que ter até outro nome, porque eles são tão diferentes, porque se você olhar ali fundo de papel, eh, pô, você pode olhar o PVP, É cara, assertivo. tranquilo, funciona muito bem. E o fundo de papel com taxa Selic alta, com inflação alta, paga dividendo muito alto. Então olha só, se eu acho um fundo imobiliário, que ele seja consistente, tenha um bom histórico, barato, pagando dividendo alto, pô, não, por que que eu não vou comprar, né? Então, baita oportunidade e ainda tem fundo imobiliário de papel abaixo do seu VP. Só um ponto de É. atenção, um asterisco, Ricardo, que acho que é legal você complementar, é só tomar cuidado com esses high yield, né, o DEVA 15, Sim, sim. porque estão com o PVP abaixo, pagando muito, mas são muito arriscados, né. É, Ótimo, sem dúvida. É bom a gente lembrar, assim, por isso que a gente fala, ó, fundo de papel. Tem que olhar o fundo de papel, o PVP dele, mas olhar o que tem dentro do fundo, né, isso que eu sempre falo. Tem uma diferença ali que são denominados os high yield e os high grade. High grade seriam os melhores, os mais seguros, high yield os mais arriscados e os que estão no meio termo, né, os middle risks. Então, é preciso estudar um pouquinho para olhar para os high grades, porque eu digo o seguinte: por que que eu vou comprar um fundo mais arriscado, mesmo que ele esteja muito barato, se eu estou comprando um bom fundo por um preço justo ou com um pouco de desconto? Cara, eu nem olho para esses fundos middle risk ou o high yield, esses mais arriscados, porque eu tenho fundo imobiliário bom e barato. Exato. Isso E quando a ainda tá gente na olha mesa, né. que ainda está na mesa, isso a gente olha uhum. os papéis. E os tijolos, a gente pode olhar o PVP também, embora tenha que ter mais métricas, porque a gente está falando de economia real. Então, por exemplo, fundos de lajes corporativas ainda não voltaram, né, ainda estão judiados ali na bolsa de valores. Por outro lado, shopping center, logística estão indo super bem, mas ainda estão baratos também, né. E isso é reflexo da taxa de juros, né, o mercado financeiro, bolsa de valores, fundo imobiliário é bolsa de valores. Olha a taxa de juros, só que não a taxa de juros agora, já a perspectiva futuro.
Pô, se todo mundo está falando que 2026 a taxa Selic vai estar mais baixa, isso já reflete no fundo imobiliário, principalmente tijolo. Mas se Sim. você esperar cair tudo, você não vai mais comprar barato, né. Então a composição hoje para comprar fundos imobiliários eu acho excelente. E o legal dos fundos imobiliários é que, apesar dessa volatilidade, porque é bolsa, como o Ricardo falou, só que falando especificamente de fundos de tijolo, são imóveis. Então quando você compra o fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de um imóvel, com muitas vantagens. E a principal é a isenção do imposto de renda nos dividendos mensais, que são os aluguéis que o fundo recebe e são repassados para os cotistas, para os investidores. Isso dá uma diferença muito grande no final do dia quando a gente compara com um imóvel físico. Você comprar um imóvel e colocar para alugar. Eu sei disso porque eu tenho um imóvel físico que eu alugo e eu tenho fundos imobiliários. Eu tenho as duas coisas pela diversificação patrimonial. Só que o retorno financeiro do fundo imobiliário é bem maior do que do meu imóvel físico, tá? Deixa Sim. eu deixa eu aproveitar esse exemplo que você deu e também, se você fizer uma comparação com algum título de renda fixa, a isenção do imposto de renda é excelente. Eu fiz um vídeo outro dia que eu coloquei lá a comparação de um investimento 100% CDI, um CDB, uma caixinha do Nubank, qualquer coisa assim. E se você colocasse R$ 10.000 lá, você ia tirar, já descontando o imposto, algo em torno de 1.000 e poucos reais, depois de um ano. Agora, se você comprasse um fundo imobiliário, aí eu peguei de exemplo o KNCR11, que é o maior fundo de papel da bolsa, e no relatório gerencial dele é legal que ele compara quanto que seria o percentual do CDI. Então seria 106% CDI. Só que, por ser isento de imposto de renda, a gente tem um resultado no ano de quase R$ 1.500, contra quase 1.100 de um título 100% na renda fixa. A isenção de imposto de renda é maravilhosa. Então muita gente não faz essa conta do imposto de renda, fica só É olhando. igual renda fixa, o pessoal não faz aquela conta do imposto, É, né. olhando só a volatilidade. "Ah, mas é arriscado, porque cai e tal". É, de fato, tem volatilidade, por isso que você não vai colocar em fundo imobiliário o dinheiro que você vai precisar daqui a 6 meses, É um um ano. erro muito grande, Ale. E a renda fixa, como o Ricardo falou, os juros futuros já estão em queda. Então você não vai mais encontrar. Você pode perceber, quem tá em casa, que a gente já não encontra aqueles produtos pagando tanto. Porque quando a gente contrata um CDB, por exemplo, a gente está emprestando nosso dinheiro para um banco. O banco não é nada bobo. Ele já está vendo a queda lá na frente dos juros. Então ele fala: opa, se eu te pagava 15, agora eu pago 14. Ah, mas o juro está 14,75, acabou de subir. Não interessa, os juros lá na frente já estão em queda. Então eu já vou começar a te pagar menos de agora. Também por isso até que a gente viu uma alta aí dos fundos imobiliários, E né? aí, por outro lado, é o exemplo que você deu. Enquanto isso, o fundo imobiliário está barato, e aí a pessoa tem que pensar o seguinte, como você disse, vai comprar todos os meses. Você vai comprar todos os meses por muitos anos. Exato. Então não importa tanto a cotação agora também, vai comprando. Se caiu, melhor, cara. Se o fundo manteve ali os seus contratos, seus inquilinos, a qualidade dos imóveis, não tem por que não comprar. E mais um Exato. exemplo aqui, que é o seguinte: eu tava esses dias num restaurante, aqui no interior de São Paulo, fui visitar minha mãe. E eu estava saindo no banheiro, o rapaz estava lavando a mão, o cara do lado falou: "Pô, te conheço, cara, eu gosto muito do seu canal, você ajuda muita gente e tal", beleza. Aí a gente saiu, né, foi conversando com ele e tal, ele falou: "Ô, mas me fala aí, cara, qual é o negócio agora? É renda fixa, né?" Aí o cara ele me perguntou já respondendo. Então eu falei: "Não, calma, a renda fixa tá muito boa, mas nesse momento tá tudo muito bom. Você pode comprar ação que tá barato, você pode comprar fundo imobiliário, porque esse é o momento. Quando as ações estiverem caras, os fundos imobiliários estiverem caros, também é sinônimo, provavelmente, de uma renda fixa já não pagando tanto. Então, nesse momento, é um cenário muito bom para diversificar a carteira. Outro ponto é que é o seguinte: quando você pega aí um pré-fixado de 14%, vamos falar mais de 1% ao mês. Eu tenho um amigo meu que ele ainda insiste nisso, e ele é engenheiro. Ele me fala: "Pô, cara, eu para mim, 15% ao ano já tô ganhando mais de 1% ao mês". Eu falei: "Não. Por quê? Você não está colocando na conta o imposto que vai ter lá no final, você não está colocando a inflação. Então, se você está pegando 15%, nós vamos pegar aí 5, 6% de inflação, já vai cair para 9. Você vai pegar o imposto de renda, vamos arredondar, vamos trazer para 8, conta de padaria? Então não é 15, é 8. Aí você vai ver um fundo imobiliário muito bom de papel pagando 12, 13. Né? Você vai ver um fundo imobiliário de tijolo te pagando aí 10% ao ano. Ah, André, mas então tá pagando menos. Não, Imposto. tá pagando mais do que os 9, descontando imposto e a inflação. Só que o fundo imobiliário de tijolo, a gente tem que lembrar que o imóvel ele se valoriza.
E com a valorização anual, geralmente os imóveis pelo menos se valorizam, bons imóveis, pelo menos já corrigem a inflação. Sim. Então, no fundo imobiliário de papel, você vai ter ativos atrelados à inflação que vão te proteger. No fundo imobiliário de tijolo, você tem a proteção da valorização do imóvel. Então, as pessoas não fazem essa conta. Outra coisa, o inquilino também tem reajuste do aluguel. Também te protege. Então você, além de você ter uma possível valorização da cota no fundo de tijolo, o os contratos são reajustados e pode ser que Ou os por inquilinos vão IGPM pagando ou por mais. É, IPCA, né? pelo IPCA, bem É. colocado. Você tem as duas proteções, valorização do imóvel e valorização do aluguel. Obviamente nada é certeza, mas é o que a gente espera, né. É o que a gente espera. Exato. E se a gente fosse falar assim, fundos para aposentadoria, por exemplo? Cada um tem o seu, né? Eu vou velhinha aí, espero que vá, né? Velhinha com os meus, André também. Quais vocês gostam? Tipo, 3 que eu gosto e vou ficar até velhinho, assim. Eu gosto muito pensando, assim, nesse longuíssimo prazo, tijolo, porque tem a questão que a gente sabe que ele vai valorizar a cota, acompanhando a inflação, pelo menos no longo prazo, no caso de um bom fundo, e com esses dividendos mensais dentro de imposto de renda, pelo menos enquanto existe a isenção, né? Espero que continue por muitos e muitos anos, né? Mas no Brasil a gente nunca sabe, mas acredito que vai continuar isento, pelo menos não vejo nada que altere esse cenário por agora. Mas eu gosto muito de tijolo por conta desses fatores. Citaria principalmente logística, que dificilmente a gente vai ter algum dia o fim dos imóveis de logística. As empresas precisam daqueles espaços para armazenar os seus produtos, com o crescimento do e-commerce, que já cresceu muito e ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Esses galpões vão ser cada vez mais demandados, então fundos de logística eu acho bem legais. BTLG11, por É exemplo. próximo aí, um raio próximo também. de Raio São próximo Paulo. de de grandes centros urbanos, né, então o BTLG11 é um que eu gosto muito, inclusive a minha maior posição na minha carteira de FIIs hoje. Shoppings, acho legal também, não acho que vão acabar os shoppings, mas acho que tem um risco um pouco maior que logística, Tem, com porque certeza. umas mudanças da sociedade, de repente as pessoas podem parar de gostar de ir tanto em shopping, faz mais compra online, pode ser que a gente tenha num futuro, assim, médio, longo prazo, uma mudança de perfil, E juros altos também batem muito juros no altos imobiliário de shopping. muito, Pelo consumo que cai também, né? fica exposto a riscos do tipo pandemia, né, shoppings ficaram fechados, então tem mais E os risco do juros altos têm alavancagem também, né. É, também. é, Por exemplo, o XPML11 comprou vários shoppings, pô, todos de muita qualidade, sim. mas comprou numa época de taxa de juros alta, né. E alavancou. Pode trazer um pouquinho mais de risco ali, alguns soluços, mas é tudo dentro do esperado. É. Só que os juros altos sempre atrapalham uma compra, né. Sim. Então, assim, mas eu gosto muito de logística, com esse foco de longo prazo. Acho que logística é mais seguro, né, E Lê? eu gosto muito de renda urbana também. Os FUs que alugam imóveis para comércios em geral, né, supermercados, alguns hospitais, escolas, centros de ensino, que são coisas que nunca vão acabar também, né. Claro, tem oscilações econômicas e tudo, mas é uma categoria de fundo imobiliário que às vezes o investidor mais iniciante não olha tanto, porque ele fica: é logística, é shopping, é escritório", né, E aí você fala do HGRU, não? HGRU, tem o TRXF11, Não tem Gari. o GARE11 é outro exemplo. O GARE até tem alguns de logística, tem alguns imóveis logísticos também, mas Vocês ele gostam do Gani? eu gosto, eu tenho na minha carteira e paga bem, Paga bem. dividendos Então, muito bons. concordo com a Lê aqui. Renda urbana, assim, é pouquíssimo falado, mas pra mim eu acho que tá com certeza no meu top 3. Cara, pagando Renda 12, urbana? 12% em média, né? Você pegar aí testes F11 Uhum. pagando 12, HGRU pagando 11, E aí, Gari pagando bem. a gente Tijolo esses pagando isso. Tijolo. E tem a segurança de serem imóveis, muito bem localizados, então, ainda que, aquela rede de supermercado que alugava alguns imóveis faliu. Pode acontecer? Pode. Só que aí o fundo, ele vai ter várias opções, ou alugar para um outro comércio, pela localização estratégica que esses imóveis Toma lugar têm, rápido. vai ser alugado rápido, ou, vender e embolsar o lucro com a valorização do imóvel, porque são imóveis que são muito bem escolhidos, né, quando a gestora é boa, é claro, e acabam se valorizando muito, por Sim. estarem em grandes centros urbanos e em boas localizações. Então,
o fundo imobiliário não vai perder, né, e você, Um exemplo, investidor, não vai perder. tem um exemplo que desse ponto que você traz, que tem um fundo imobiliário que é o RBVA. Ele era antigamente tinha muita agência bancária. E aí as agências bancárias começaram a diminuir, do Bradesco, do Banco do Brasil. E aí, mas todas essas agências, o que que elas são? Bem localizadas. E os espaços gigantes, né? Espaços bons, em grandes avenidas, em grandes centros. Aí o que que o RBVA começou a fazer? Cara, vamos transformar um pouco essa ideia aqui de agência bancária em quase uma renda urbana. Cara, começou a vender ali para um Pão de Açúcar, para uma loja de departamento, porque é bem localizado. No fundo é isso. Então eu acho que o ponto de renda urbana, de fundo de renda urbana, é localização. Total. Cara, localização, localização e localização. E diversificação, porque Lajes também. como costumam ser uma quantidade grandes de imóveis, né, diferente de fundos de logística ou de shoppings que é difícil você ter uma diversificação tão grande E de imóveis. mercado também para comprar, vender. A renda urbana é mais fácil, porque são imóveis menores, de menor valor, então você consegue diversificar mais também. Então também tem essa segurança da diversificação. Se você pega, por exemplo, trazendo até um pouquinho para os REITs, né, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, a gente pega lá grandes REITs americanos que tem, assim, 5.000 imóveis na composição, uma coisa, assim, totalmente, né, fora do nosso parâmetro aqui do Brasil, né. Aqui a gente pega um fundo imobiliário que tem 20, 30 imóveis, a gente já fala: "Nossa, é super diversificado". Nos Estados Unidos você pega lá grandes REITs que tem 3.000 imóveis, 4.000, 5.000. Tem REITs que tem imóveis nos Estados Unidos e na Europa, então é um No mercado Brasil muito também. legal de olhar também. Se você pegar o fundo de logística lá, tem imóvel aqui na Castelo Branco. E só o galpão aqui já seria, já, sei lá, já tem um maior valor patrimonial maior que um HGLG, sabe? Mas tá tendo esse movimento de consolidação aqui no Brasil também, que eu acho muito positivo. As gestoras estão indo às compras. A Pátria acabou de fazer mais uma compra, né, a Pátria ela juntou fez a compra primeiro da VBI, depois da Credit Suisse, e agora, se eu não me engano, foi da Genial. Eles acrescentaram o HSML, por exemplo. Então a Pátria já está se tornando uma das maiores gestoras do país. É um movimento de consolidação. Por quê? Por que que eu acho isso bom? Porque assim, poxa, você tem uma diversificação de imóveis ali, dentro de um fundo. De repente, se você tiver problema em um, como você falou num REIT, pô, se tiver problema num imóvel, mas tem mais 5.000 imóveis naquele fundo, você dilui O possivelmente risco. problemas, né, e beleza, você pode também não ter um altíssimo potencial de supervalorização, mas fica mais constante, mais previsível. Então esse movimento de consolidação do mercado eu acho muito bom, porque eu acho que quando a gente pensa na fatia de fundos imobiliários, a gente quer previsibilidade, a gente quer tranquilidade, a gente Renda, quer né, mais, cara? a gente quer A gente não quer renda. crescimento. Exato. A gente quer uma boa rentabilidade por mês que vai te ou você vai reinvestir, ou lá na frente você vai se aposentar sabendo que você tem aquela grana garantida por mês. Te dá uma segurança, né, Até pra você tomar atitudes dos seus projetos de vida. compartilhando até justamente sobre isso, uma situação pessoal minha. Quando eu pedi a demissão do tribunal que eu trabalhava, era servidor público, estável, né, não podia ser mandado embora, tinha um bom salário, etc. Um dos fatores que me ajudou muito a tomar essa decisão foi a carteira de fundos imobiliários que eu já tinha construído, porque eu sabia que se tudo desse errado, todo mês eu ia ganhar lá aquele dinheirinho que A viver. já ia ser suficiente para eu viver. Aí quando eu olhei e falei: "Putz, aqui ó, eu já tô meio que aposentado assim, né, entre aspas. Pelo menos assim, Não tô se tudo desesperada. der errado, eu tenho a minha carteirinha lá, porque eu sei que vai pingar todo mês aquilo lá". Claro, também tinha renda fixa, investimento no exterior, tudo, mas o fundo imobiliário te dá aquela segurança, né, "Poxa, Na vai renda não pingar existe. E ali, é você saber dizer não previsível", também, né. "Não para o né. meu chefe, não quero mais, obrigado, vou procurar outro emprego". Ou não, É, por exemplo, nós aqui, um contrato, você fala: "Puta, não tô afim, cara. Não, valeu, obrigado". Ou você se valorizar mais, né. Então, assim, você fala: "Pô, a proposta é de X", você fala: "Cara, eu fecho se você me der XX". Agora, se você tá muito apertado com a corda no pescoço, É. aquele X você vai falar: "Meu, vem, é. vem que eu tô E precisando". olha como isso é importante na vida da pessoa, porque você faz melhores negociações quando você tá tranquilo. Com certeza. Você negocia um emprego melhor, um contrato melhor, se você sabe que você não tá passando fome. Exatamente. Se você estiver Exatamente. passando fome, você aceita o que vier, cara. Exatamente. Você fala: "Ah, vou deixar assim". Cachorro vira-lata na porta do açougue. E você pode também desacelerar, chegando numa fase de vida, quero "Ai, quero mais tempo, com a vou família, viajar". diárias de e tal. Você desacelera, que você sabe que você vai ter aquela renda. Você: vou ganhar um pouco menos com a minha renda ativa do meu trabalho,
mas eu tenho a minha renda passiva ali garantida. É